Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? O prof espera que esteja tudo bem com todo mundo aí, passando por esse momento chatíssimo, né? Mas que precisamos levar da melhor maneira, belezinha? Então vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa, né? De gramática. E vamos dar continuidade, né? À nossa apostila. Vamos terminar essa apostila 2 aí, porque a 3 já está próxima de chegar, beleza? Galera, esses exercícios a gente vai fazer para revisar um pouquinho o conteúdo, que vai cair na prova dia 5, beleza? Então já tem alguns exercícios aí no meio para relembrar, certo? E já tem um pouquinho de interpretação de texto também, que é importante, né? Sempre tem, qualquer prova da sua vida vai ter interpretação de texto se tiver prova de língua portuguesa. Belezinha? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar a sessão extra, que está lá nas páginas 82 a 84 da apostila volume 2, beleza? Então, quem não está com a apostila, corre pegar. Como as respostas são pequenas, eu acho que vocês conseguem fazer na própria apostila. Mas se vocês acharem melhor escrever as respostas no caderno, tudo bem, tá? Como a maioria tem resposta bem pequenininha, assim, uma linha no máximo. Então, acho que vocês conseguem escrever ali na própria apostila, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Todo mundo com a apostila aí? Se tiver pai por perto, vê se tá com a apostila na mão. Se não tá jogado, deitado na cama com o celular na mão. Tô vendo, hein? Você fazer isso. Não pode, não. Então tá, vamos lá. Galera, primeiro texto aí que aparece, né? Os punks no espaço. Olha lá. Astronautas são caras legais. São legais porque realizaram um sonho de toda criança e da maioria dos adultos, o de participar de uma aventura no espaço. Quem aí já quis ser astronauta? Eu acho que eu nunca pensei nisso não, nunca curti a ideia não. Mas a maioria das crianças acham legal, né? Não bastasse isso, eles são disciplinados, inteligentes e bem preparados fisicamente. De quebra, ainda arriscam a própria vida em nome do avanço da ciência, da tecnologia e da astronomia. Basta olhar para a fotografia de qualquer integrante da NASA de qualquer época. Aquele sorriso de comercial de pasta de dente só confirma que eles são o que a humanidade conseguiu produzir de mais próximo de um super-homem de carne e osso. Acontece que astronautas também são gente. Têm pais e filhos, se apaixonam, ficam deprimidos, vão ao banheiro. Como será que é ir ao banheiro no espaço? Estranho, né? Enfim. Galera, recentemente, essa história de vida privada dos nossos maiores heróis foi transformada em um livro pelo astronauta estadunidense aposentado Mike Mullane, de 60 anos. Em Reading Rockets, The Outrageous Tales of Space Shuttle Astronaut, em tradução livre, Dirigindo Foguetes, os contos ultrajantes de um astronauta de ônibus espacial inédito no Brasil. Mullane conta histórias surpreendentes. Em uma delas, ele afirma que o ego de um astronauta é tão grande quanto o de uma estrela de rock. A galera da NASA seria tão competitiva que até mesmo a foto oficial envolvia disputas. Todo mundo queria ter a foto mais bonita e o autógrafo mais original, diz. Muitos zeram várias sessões de fotografia até darem por satisfeitos. Além disso, na hora de entregarem à agência espacial o autógrafo oficial, vários passavam horas fazendo rascunhos até chegar à versão final. Os caras se acham, então, né? Só porque vai para a Lua? Qualquer um. Uhum. Galera, o Mike Mullane fez parte de da turma de 1978, a primeira selecionada para voar nos shuttles, os ônibus espaciais da NASA. Até se aposentar em 1990, participou de 3 missões. Nossa, carreira curta, 78 a 90, 12 anos de carreira. Seu livro conta os bastidores de uma geração que misturava a agressividade do punk, por isso não, os punks lá do espaço, com um senso de humor troglodita. Era uma época muito diferente da anterior. Os astronautas dos anos 60, né, os mais antigos, tinham sido verdadeiros desbravadores espaciais. Várias missões, como a descida da cápsula Eagle na Lua, em que o comandante Neil Armstrong fez história, né? Tinham 50% de chance de acabar em tragédia. No fim dos anos 70 e durante toda a década de 80, o programa espacial tinha propósitos menos nobres. A maioria das missões simplesmente lançava satélites comerciais no espaço. Os astronautas tinham pouquíssima importância para o programa e praticamente todas as suas atividades eram controladas a partir do comando na Terra. Ir ao espaço tornou-se tão banal que a agência estadunidense passou a enviar pessoas sem o menor treinamento, como o príncipe da Arábia Saudita, o Samuel Al-Assad,
e o senador dos Estados Unidos, Jake Garn, que vomitou tanto no espaço que a NASA fez aumentar a quantidade de sacos para enjoo nas naves. Essa falta de objetivo, somada aos vários anos de espera para participar de uma missão, criou muito tempo ocioso, que essa turma tratou de aproveitar da melhor forma possível, tirando foto e criando autógrafos especiais, né? Beleza. Galera, agora vamos para as questões que interessam, né? A primeira parte era só curiosidades. Releia o seguinte trecho. Astronautas são caras legais, né? Questão 1 aí, página 82. 83 agora, né? Astronautas são caras legais. Não, é na 82 mesmo, lá embaixo. São caras legais porque realizaram um sonho de toda criança e da maioria dos adultos, o de participar de uma aventura no espaço. Galera, a palavra "o" em destaque no trecho retoma um termo anteriormente citado, ou seja, ele faz uma anáfora, né? Ele se remete a algo que já foi apresentado no texto. Qual é esse termo? O que é o de participar de uma aventura no espaço? Retoma o quê? Retoma adultos? Retoma astronautas? Retoma crianças? O que esse o pode retomar? Galera, ó, vou ensinar vocês a chutar, tá? Não sou de fazer isso, não, mas tem algumas... Não é nem chutar, é responder sem olhar, de novo, sem ler, tá? Se é o, é uma coisa masculina e no singular. A letra A está no plural, astronautas. A B está no plural, legais. A D está no plural, crianças. E a E está no plural, adultos. O que pode ser que o O pode retomar? A única coisa que ele pode retomar é sonho, certo? Então, é o sonho de participar de uma aventura no espaço, certo? Por isso que eles são legais, porque eles realizaram o sonho de todo mundo. Então, é a C, sonho, beleza? Nem precisava voltar para ler, né, galera? Mas, enfim. 2. No trecho, não bastasse isso, eles são disciplinados, inteligentes e bem preparados fisicamente. O pronome demonstrativo isso retoma que ideia? Galera, isso daí aparece logo no começo do texto ali, na segunda linha, né? Ele já aparece isso. E antes, o que apareceu foi a frase anterior, falando lá que eles são legais, porque ele realiza o sonho das pessoas. Então, o que eles são, além de serem disciplinados, inteligentes e bem fisicamente? Eles são legais, né? Então, o fato de serem legais e realizar o sonho das pessoas. Certo? Então, o isso retoma essa ideia. Não bastasse isso, né, o fato de serem legais e realizar o sonho de todo mundo, eles ainda são disciplinados, inteligentes, bem preparados. Lembra que o isso retoma o que veio antes. Vocês lembram disso? O isso, o esse, o essa retoma coisas, né? Faz um movimento anafórico. Show? Indo adiante, tem mais uma pergunta aí, a 3. O demonstrativo isso, citado na questão anterior, poderia ser substituído por isto, de acordo com as normas de estudo do pronome demonstrativo em relação ao discurso. Por quê? A gente pode trocar isso por isto? Sim ou não? Pensa. 1, 2, 3, 4, 5. Pensaram já, né? Galera, se o isso serve para retomar, para que serve o isto? Para introduzir alguma coisa nova, certo? Então, a resposta é não. Né? Porque o isso foi usado para retomar algo que veio antes e o isto ele serve para introduzir uma ideia nova. Então, não poderia substituir. Eu não poderia falar não bastasse isto. Porque já falei o que é o isso. Eu já falei que é o fato de eles realizarem o sonho das pessoas, eles serem legais. Tá bom? Então, não, pois o isso foi usado para retomar uma ideia. E o isto serve para introduzir uma nova ideia, que não foi o caso. Belezinha? Resposta anotada. Não, pois o isso foi usado para retomar uma ideia e o isto serve para introduzir uma nova ideia. 4. Galera, quanto à linguagem do texto, ela contém traços de informalidade, certo? Como é o caso da expressão galera da NASA. Eles usaram uma linguagem mais assim, de boinha. Ah, eles são legais, eles são mó massa, mó viagem, a galera da NASA. Tipo, em sua opinião,
Por que que há esses traços de coloquialidade, né, a linguagem que a gente usa no dia a dia, na linguagem do texto? Por que que vocês acham que eles fizeram isso nesse texto? Galera, é um texto para tentar aproximar, na verdade, esse conteúdo das pessoas que estão lendo, certo? Então, ele é um texto, assim, para jovens leitores, para a galera interagir, para a galera achar que é possível ir para o espaço, certo? Então, a linguagem tende a fazer jus a isso, tende a aproximar as pessoas. Então, a resposta seria justamente essa, para aproximar, né, do público leitor, gerando uma certa identificação, além de mostrar como os astronautas são legais. Quando se a sua ideia é falar que eles são caras legais, que eles são caras normais, como todo mundo, então você pode falar, galera da NASA, para parecer que eles são normais, né, para parecer que eles não são ETs, né, porque eles vão para o espaço, certo? Então é para aproximar do público, né, gerando uma certa identificação e para as pessoas perceberem que eles são legais, que eles são normais. Tudo bem? Para aproximar do público leitor, gerando uma certa identificação, além de mostrar como os astronautas são legais. Gente boa, firmeza, parça, igual nós. Nós. Beleza. Aí, galera, vem mais um texto para a gente responder das questões 5 a 14. Vamos ler? Então, vamos lá. Primeiro palhaço no espaço divulga suas fotos. Criador do Cirque du Soleil captura mais de 10.000 fotos do espaço. Poucos homens terão a chance de fazer um álbum de viagens como o Guy Laliberté. O fundador do Cirque du Soleil capturou 10.000 fotos do espaço de sua janela da Estação Espacial Internacional. A coleção de fotos virou um livro e recebeu o nome de Gaia. Gaia significa terra e foi o nome que ele deu ao livro de fotos dele. Tá? La Liberté foi o primeiro turista espacial a compartilhar com os pobres terráqueos suas lembranças de viagem. E também foi o primeiro não funcionário de governos ou participante de uma missão científica a produzir fotos no espaço. Então ele foi a primeira pessoa, assim, normal, civil, normal, comum, pobre terráqueo, a fazer fotos no espaço, que não era uma pessoa que geralmente faz isso, certo? Ele ainda deu uma visão diferente da que estamos acostumados a ter do espaço em fotos oficiais. Né? Ele viu como a gente veria, certo? Suas fotografias são mais abstratas, algumas lembram células, outras partes do corpo humano. O criador do circo mais famoso do mundo se intitulou como o primeiro palhaço no espaço. Ele trabalhou com as câmeras Nikon D3 e D3X DSLRs e uma grande variedade de lentes, mas também deixava as câmeras de lado por alguns momentos para apreciar sozinho a beleza lá de cima. Em 2009, La Liberté foi o 7º civil a passar 2 semanas no espaço a bordo da estação espacial levado pela cápsula russa Soyuz, em viagem organizada pela empresa Space Adventures. E pode ser o último por algum tempo. Por que será, hein? Com a aposentadoria do programa dos ônibus espaciais da NASA, os shuttles, né? A cápsula russa será a única maneira de transportar astronautas ao espaço. Por isso que talvez ele foi o primeiro civil e o último também, né? Porque poucos agora vão poder ir porque só tem a cápsula russa, né? A NASA não está mandando mais a galera lá para o espaço. Ok. Para não repetir o nome Guy Laliberté, o enunciador do texto se vale no segundo parágrafo de uma expressão que substitui. Então, para não repetir, ele colocou uma coisa no lugar. O que que foi? Olha aí, ó, no segundo parágrafo, né, ele começa lá, La Liberté foi o primeiro turista, nananá, participar do nananá. E também o primeiro não funcionário, nananá. Ele ainda deu. Ele quem? O Guy Laliberté. Então, qual foi a expressão que ele usou para substituir o Guy? Ele, o pronome pessoal, né? A gente sabe que o pronome pessoal tem essa característica de retomar um termo, né, no movimento anafórico. Beleza? Para fazer a 6 a 8, né, das 6 a 8, a gente tem de ler esse trecho aí, ó. La Liberté foi o primeiro turista espacial a compartilhar com os pobres terráqueos suas lembranças de viagem. Ok? Quantas orações há no período? Para saber quantas orações há no período, o que a gente faz mesmo? O que a gente conta?
Verbos. Quais são os verbos que tem aí? Foi e compartilhar. Então, se temos dois verbos, temos duas orações. Fechou? Tranquilo, né? Tem dois verbos, tem duas orações. Ok. E aí, galera, na próxima questão, ele vai perguntar como se classifica a oração destacada. Então, vamos voltar. A primeira, La Liberté foi o primeiro turista espacial, é a oração principal. A que está destacada é a oração subordinada. A compartilhar com os pobres terráqueos suas lembranças de viagem. Galera, a gente já percebe que ela está reduzida. Por que ela está reduzida? Porque ela começa com o quê? Ela começa com uma conjunção? Não. E o verbo compartilhar está numa forma nominal do verbo, infinitivo, gerúndio ou particípio? Sim, está no infinitivo, está terminado em R. Quando o verbo termina em ar, ir, ele está no infinitivo, certo? Então, além de não ter o que, não ter o pronome relativo, no caso aí, né? O verbo está no infinitivo, ou seja, ele está reduzido de infinitivo. Beleza, isso a gente já sabe que vai pôr lá no final. Agora, para que ela serve? Esse a compartilhar com os pobres terráqueos suas lembranças é para caracterizar o La Liberté, né? Para caracterizar o primeiro turista espacial. Né? O que esse primeiro turista tem diferente dos outros? Vários turistas, né? Várias pessoas já foram para... Ele foi o sétimo, né? Turista aí para o espaço. E aí, ele foi o primeiro a fazer uma coisa especial. O que ele tem de diferente dos outros? Ele compartilhou suas lembranças de viagem. Certo? Então, esta oração aí destacada, ela se classifica como uma oração adjetiva. Tem vírgula? Não. Como não tem vírgula, ela é restritiva, certo? E aí, como ela está reduzida de infinitivo, você tem que escrever isso. E aí, o nome da oração fica enorme, né, gente? Ela é subordinada, ela é adjetiva, porque ela caracteriza o turista espacial ali, e ela é restritiva, porque não tem vírgula, então é para diferenciar dos outros turistas. Eu posso falar que vários turistas já foram para o espaço, mas ele foi o único, o primeiro, a conseguir compartilhar suas lembranças de viagem, porque ele conseguiu tirar fotos, certo? Então, é restritiva nesse sentido que ele é o único entre todas as pessoas que já foram para lá, né, os turistas. E ela é reduzida de infinitivo porque ela não tem o pronome relativo, não tem o que, e o verbo está no infinitivo, compartilhar. Beleza? Oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo. Que nome enorme, né? Que nome enorme. Cai na prova, tá, gente? Na prova cai os pronomes demonstrativos, cai as orações subordinadas adjetivas e reduzidas, tá bom? Vamos lembrando, vamos lembrando. Ok. Galera, agora a gente tem de reescrever o trecho transformando aquela oração em uma outra desenvolvida. Para desenvolver, o que a gente faz? Vamos ver se vocês lembram. Aqui ela está reduzida, não está? Tá lá, ó, a compartilhar. Para desenvolver, eu tenho de colocar o pronome relativo. Eu tenho de colocar o que ali. Só que eu não posso simplesmente colocar que a compartilhar. Eu tenho que mudar o verbo. Eu tenho de conjugar o verbo para ele. Ele foi o primeiro que compartilhou. Isso, certo? Então, para desenvolver, eu coloco o que e coloco o verbo conjugado para o turista espacial, né? Então, fica assim, na 8. La Liberté foi o primeiro turista espacial que compartilhou com os pobres terráqueos suas lembranças de viagem. Foi o primeiro turista espacial que compartilhou. Em vez de a compartilhar, que seria reduzida de infinitivo, a gente coloca que compartilhou. Filé? Beleza. Galera, não precisa copiar, tá, gente? É só assinalar. Copie a afirmativa correta sobre o texto apresentado. Vamos ver se vocês lembram do texto que a gente acabou de ler. Não acontecem mais viagens em ônibus espaciais da NASA? Somente astronautas vão ao espaço? Pessoas comuns nunca fizeram esse tipo? O cara era palhaço e foi. As câmeras utilizadas são desenvolvidas pela NASA? Não, é uma Nikon D3, todo mundo pode ter. Soyuz é o nome de um ônibus espacial?
É a cápsula russa, tá? O ônibus espacial é o shuttle da NASA. A cápsula russa é outra coisa, tá? Então, não. O que está certo aí? Não acontecem mais viagens em ônibus espaciais da NASA. É o que está lá no finalzinho do texto, né, gente? Então, a resposta é a A. Lá no final do texto, ele fala, tipo, que talvez o carinha ele tenha sido o último, né, a viajar, o último terráqueo normal a viajar para o espaço, porque a NASA tinha parado de mandar os seus ônibus espaciais, né, ia parar de mandar os ônibus espaciais para um ônibus espacial para o espaço, né? Enfim, então é a resposta certa, de acordo com o texto. 10. Releia mais esse trecho do texto. Em 2009, La Liberté foi o 7º civil a passar 2 semanas no espaço a bordo da estação espacial levado pela cápsula russa Soyuz, em viagem organizada pela empresa Space Adventures. Aventuras no espaço, certo? Galerinha, sobre esse trecho, copie não, só assinale a alternativa correta aí. Somente no ano de 2009, mais de meia dúzia de civis foi ao espaço. Galera, não foi isso que ele disse, tá? Ele falou assim, em 2009, ele foi o 7º a chegar lá. Ele foi em 2009, mas não quer dizer que os 7 que foram para a Lua foram em 2009, tá bom? Foram para o espaço, tá? Então, foram 7 pessoas e ele, no caso, foi em 2009, mas antes outras pessoas já tinham ido, ok? Então, não está certo isso. A empresa Space Adventure oferece simulações de viagem, mas não organiza viagens até lá? Não, ele falou que a viagem dele foi organizada pela Space Adventures. Então não pode ser essa. A Space Adventures aparentemente é especializada em organizar passeios pelo espaço? Sabe aquela cara? Faz. É, né, gente? Se ela chama Space Adventures, ela organiza a viagem para onde? Para a China? É a C, né? Essa foi fácil, né, galera? Foi de boinha. Essa foi sussu. E a outra? A frase é totalmente incoerente e não pode ser compreendida por falantes do português? Não, né? Claro que dá para entender. Enfim, é assim. E aí, galera, essas 4 últimas aí eu coloquei juntas, porque as respostas são bem curtinhas, né? E a última é pessoal. Então eu coloquei tudo aqui neste slide. Neste aqui que está aqui na minha frente, no meu computador. Para você aí é nesse slide aí que você está vendo. Para mim aqui é neste aqui que eu estou. Tá? Galera, então, como que é a linguagem desse texto? É uma linguagem formal, informal? Eu achei esse mais formal, né? Tipo assim, ele tem características de... Né, o texto é escrito de maneira bem dentro da gramática, assim, não usa muita gíria, nem nada, né? Então, tipo assim, é um texto formal, linguagem formal, tá? A 12. O que é Gaia, segundo o texto? Galera, Gaia é terra, como o prof disse para vocês. Mas no texto, ele falou que o carinha foi para o espaço, tirou 10.000 fotos, aí ele organizou um livro, e esse livro teve o nome de Gaia. Tá? Então, o que é Gaia, de acordo com o texto? É um livro onde ele publicou, né, onde o Gaia Liberté publicou todas as fotos que ele tirou lá no espaço. Tá? Então, é um livro de fotos. Beleza? Anotado aí? E aí vem a 13. O pioneirismo do palhaço Gaia Liberté e o fato de que não haverá viagens espaciais para ser visto por algum tempo são fatos marcados por 2 palavras antônimas. Antônimo, galera, é quando tem sentido contrário. Uma delas aparece no início do 2º parágrafo, a outra quase no final do último parágrafo. Quais são essas palavras que se opõem? Galera, lá no começo do 2º parágrafo, ele fala que o Gaia Liberté foi o primeiro a conseguir tirar fotos, né? Ele foi a primeira pessoa a conseguir tirar fotos lá no espaço e publicar o livro, certo? E lá no final, fala que talvez ele seja o último, porque os ônibus não vão mais para
Os ônibus da NASA, né, os shuttles, não vão mais levar as pessoas para o espaço, certo? Então, as palavras antônimas que aparecem no texto são primeiro e último, tá? Essas são palavras contrárias, ok? Galera, a 14, o prof não colocou a resposta aqui, porque ela é em sua opinião. Então, em sua opinião, viagens turísticas ao espaço são uma boa opção? Gente, é muito caro. É muito caro. São só pessoas, assim, extremamente, extremamente, extremamente ricas para conseguir bancar uma viagem dessa. Você acha que abrir, né, para o povo ficar viajando para o espaço, assim, é uma coisa, uma boa opção? Eu, sinceramente, não... Digão, não tenho interesse nenhum. Então, assim, eu não iria jamais. Tipo, corre o risco de dar tudo errado. Corre o risco, sempre tem risco numa viagem, imagina para o espaço, certo? Não vai ter nada lá que eu goste de fazer. Nada, 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 nada. Não vai ter restaurante para conhecer, não vai ter festa, não vai ter nada. Eu, sinceramente, não vejo graça nenhuma em passeio turístico. Para mim, turismo tem outra pegada. Mas, né, vocês que sabem, justifique sua resposta. Eu justificaria assim, não tem restaurante. E por isso que para mim não é uma boa opção turística, tá? Mas enfim, cada um com a sua respostinha aí, beleza? Então fechou, gente. Até a próxima aula. Fiquem bem, cuidem-se. Belezinha? Tamo junto, um abraço, beijo. Tchau, tchau.